Vambora, galera, mais um vídeo começando. E é o seguinte, chegou aqui uma atualização de Mid-Season no Delta Force Mobile, galera. E nessa Mid-Season eles estão trazendo aqui uma nova arma, que é a K437, ou para você que é mais íntimo, essa aqui, galera, é a Kilo 141, tá? E antes da gente tá falando aqui sobre a arma, compartilhando aqui a gameplay com ela, vou mostrar aqui para vocês as novidades que chegaram aqui nessa Mid-Season. Quando vocês clicam aqui em eventos, vocês vão ter várias coisas aqui que vocês podem estar fazendo, tá? Aqui na segunda aba, vocês vão ver todas as novidades que chegaram aqui no Delta Force. Tem esse passe de evento aqui que tá dando vários tickets azuis, tá? Esses tickets azuis vocês conseguem tá pegando algumas skins aí. E aqui nesse passe de evento tem uma skin épica da M1014, tá? Parece uma DMR, mas não é, tá, galera? É uma shotgun. Não sei porque eles colocaram uma mira, mas enfim. Aqui do lado direito tem um armamento tático. Não me lembro se esse armamento já estava aqui no jogo, tá? Mas vocês podem ver que é nesse tipo de coisa aqui que vocês conseguem estar utilizando aí os tickets azuis. Vamos continuar aqui. A nova arma, né? Como vocês podem ver, dá para vocês liberarem de maneira bem rápida, tanto pelo modo extração quanto o modo conquista. Eu recomendo vocês fazerem pelo modo conquista, que eu acho que é muito mais prático e fácil. Basta vocês estarem jogando aí as partidas. Como eu já terminei aqui, não vai mostrar, mas para vocês aqui do lado direito vai mostrar um menuzinho com algumas coisas que vocês têm que fazer. Não é nada muito difícil, tá? Basta vocês estarem jogando. E essa arma ela vai estar disponível para esses três operadores aqui embaixo, tá? Que é os operadores de assalto. A mesma coisa que no zona de risco. Se você quiser fazer por lá, você clica aqui nesse menuzinho, só que você precisa já estar dentro do modo zona de risco. Vai ser um desafio aí bem de boa de vocês estarem concluindo. Também vai estar chegando aí, galera, um novo modo chamado Tempestade de Espingarda, né? Que é esse modo que tá embaixo aqui da Handicam. É um modo onde você só vai jogar de Viral e só vai jogar de shotgun, mano. Os caras brincam muito. Vocês, ó, e vocês jogando esse modo, vocês conseguem estar adquirindo muito cartão de XP, galera. E é logo o cartão de XP roxo, cara. Esse cartão de XP roxo aqui, ele aumenta demais o nível das armas. Então vai ser essencial para você estar upando aí a arma nova que chegou aqui no Delta Force, tá? Então recomendo demais vocês jogarem o modo novo para estar pegando esses cartões, tá? Também tem aqui um evento através aí do Zona de Risco, né? Você aí jogando uma partida, você também vai ganhar alguns tickets azuis. Você matando os crocodilos também. E inclusive eles aumentaram o respawn dos crocodilos, cara. Tá dropando muito crocodilo nas partidas. Tem lugares assim que você encontra até dois assim, andando um do lado do outro. Então tá bem de boa de vocês estarem fazendo, tá? Só puxar em uma partida que com certeza você vai encontrar algum. Vale muito a pena. Vocês também vão estar pegando aí uma skin da Ash 12. Também tem outra arma, tá, galera? São duas armas novas aqui no Delta Force Mobile. Essa aqui eu ainda não fiz o desafio, mal, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona, você precisa obter 20 mil pontos em guerra, tá? Esse desafio aqui da shotgun, eu vou até tirar a Handicam, provavelmente são desafios aí que também estavam aí na arma K437, tá, galera? E ó, vou reivindicar aqui junto com vocês. Feito isso, é uma shotgun que aí atira com 2 balas. E no próximo vídeo eu posso estar trazendo aqui para vocês uma gameplay jogando com essa nova espingarda aqui. Eu queria testar ela naquele modo lá do Viral, né? Mas infelizmente esse não tem para todos os operadores da classe de assalto, né? Como vocês podem ver ali, tem pro Nox, pro Cineva. Então provavelmente não vai ter pro Viral e pro The Wolf, cara. Estranho, hein? Será que a arma é tão forte assim para os caras não tá liberando assim para todos? Não sei, hein? Vamos ter que tá vendo. Aqui na parte de baixo, galera, também tem uma coisinha aqui pra gente estar resgatando. Não sei se foi necessariamente nessa atualização, mas é bom vocês darem uma conferida aí pra ver se vocês também não vão ter alguma coisa aí pra estar coletando, beleza? É muito importante vocês coletarem essas chaves, que elas ajudam aí vocês estarem pegando as skins. Aqui em evento também tem algumas coisas aqui que vocês podem ver. Ó, embaixo da minha Handicam tem aqui o novo mapa que foi liberado. Inclusive aqui também está dando cartões de XP, então é muito importante vocês jogarem aí o mapa novo. O mapa novo tem uma playlist exclusiva para ele, porém ele também cai na playlist aí do ataque e defesa. Então tem dois modos aí que ele pode estar caindo. Vou mostrar aqui para vocês já já. Outra coisa também que chegou aqui, galera, foi algumas skins. Tem esse novo pacote aqui, ó. Tem a skin dessa arma aqui, ó, chamada PSG. Cara, parece uma sniper, porque eu não me lembro dessa arma aqui na categoria de fuzil. Tem aqui também uma da CQC, bem interessante.
E uma coisa muito legal aqui no Delta Force, galera, qualquer modificação que você fizer na sua arma, o acessório ele vai identificar que teve uma mudança ali e ele vai corresponder à skin que você tá usando, né? Vocês podem ver ó, que até o laser ele está personalizado, né? Que tá ali em cima do cano. Então, cara, isso aqui é uma parada muito louca que tem aqui no Delta Force. Quando você mudar a mira, a sua mira também vai ficar personalizada na temática da skin, cara. É um detalhe muito legal aqui que tem nesse jogo. A mesma coisa acontece aqui nessa skin da K437. Aí, ó, já tem até uma skin nova aí da arma que chegou aqui no jogo. Esse outro pacote aqui eu já não tenho certeza se ele já estava aqui no jogo, mas enfim, também alertando vocês aí. Pô, tem uma skin muito foda aqui da AUG, tá? Caraca, gostei, mano. Essa combinação aqui ficou bem interessante. Outra novidade também, galera, que chegou aqui em relação às skins, é uma nova skin aqui do Stinger, cara. E pra comprar você meio que sai do site aqui, tá? Então se você não achar essa skin aqui do médico na loja, só vocês virem aqui, ó, nesse menuzinho que tem aqui em cima da minha handcam, vocês puxam pro lado que vai estar aqui a nova skin do Stinger. É uma skin que ele tá bem modificado, cara. É até difícil você saber o que é o médico e o que não é agora. Ele tá bem diferente. Também tem algumas recompensas ali com armas. Pra quem gosta aí de skin, vocês podem estar pegando aqui, ó. E parece que tem como comprar separado. Então, pra quem tiver interesse aí de repente só querer pegar arma, você pode estar pegando. Tá custando aí 380 moedas. Uma skin da SMG45 e também tem uma da K416, que não é uma arma ruim, então tem como você pegar aí uma skin legal por uma arma que é realmente usada. E vamos lá, galera, aqui quando a gente vai selecionar o modo, aquele modo do Viron, né, de espingarda, ele fica nessa área aqui, ó, na tempestade de metralha de canhão. Pelo que eu vi aqui na notificação, existe a chance de a gente ainda cair no modo Blitz, tá? Pelo que eu entendi, ó, usando apenas operadores de assalto e espingarda. Jogue cerco em ascensão e trincheiras ou jogue Blitz. Nessa playlist aqui tem dois modos que você pode estar caindo. Você pode estar caindo no modo só de 12. Então, se você for nessa playlist, é interessante você ter uma classe de 12 aí pronta. Ou você também pode cair no modo Blitz, né? Que é aquele modo estilo esse aqui, ó. Campo de controle, porém com um mapa bem mais reduzido. Se eu não me engano, com umas 3 a 4 bandeiras no máximo, tá? Então é um modo bem mais rápido, de 10 minutos. Então, pra você que às vezes não tem muito tempo de estar jogando, dá uma olhada aqui nessa playlist que você vai curtir bastante. E aqui embaixo dela tem o confronto de corte, que é o mapa novo, galera. É um mapa novo, ele tem uma playlist exclusiva aqui dele, tá? Clicando aqui em selecionar, vocês podem ver que só tem ele. E caso você queira jogar muito nesse mapa, só você vir aqui que você vai estar caindo tranquilamente, tá? Porém, aqui no ataque e defender, a gente também consegue estar caindo nele, ó. Vocês podem ver aqui quando a gente seleciona o mapa, esses mapas aqui de cima são os mapas que estão aqui na rotação. E chegou uma novidade muito da hora aqui na seleção de mapas, galera, que a gente pode estar desativando algum mapa que a gente não esteja a fim de jogar. Por exemplo, a partir de hoje eu tô desativando em todas as minhas partidas o mapa da ruínas. Não que ele seja um mapa ruim, só que ele cai muito, galera. Ele caiu tanto, mas tanto. Desde o lançamento, cara, já teve vezes assim, galera, de eu pegar 5 vezes partidas em ruínas, sabe? Tipo, não que o mapa seja ruim, mas chega uma hora que, mano, não dá, cara. A gente quer jogar outro mapa. Só que tem um problema. Quando eu desativei o ruínas ontem, eu percebi que começou a cair muito trincheiras. Então pode ser que você desativando algum mapa, comece a cair outro mapa muitas vezes. Então, se isso acontecer, você vai lá e desativa aquele mapa que tá caindo. Porém, por enquanto, você só consegue desativar um único mapa, tá? Se eu clicar aqui para tentar desativar o Ascensão, aqui embaixo, ele não vai me deixar dar ok. Eu preciso jogar pelo menos 5 mapas ativados aqui na playlist. Então, vai ter momentos que você vai estar caindo muito, por exemplo, trincheiras. Aí você desativa trincheiras. Aí pode ser que comece a cair muito o eixo. Aí você, cansando de jogar em eixo, você vem aqui e desativa. Então, cara, eu achei um sistema muito bom, tá? Acho que, de primeiras impressões, eu tô gostando muito mais desse sistema do que, por exemplo, um sistema de votação. Porque mesmo pelo sistema de votação, ainda existe a chance de você cair naquele mapa que você não quer cair. E através desse sistema aqui, não existe nenhuma chance de você cair naquele mapa que você não quer. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas da arma nova, galera. Uma coisa muito interessante. Assim que eu peguei essa arma, eu já percebi que ela tinha um dano muito absurdo, galera. Mesmo sem acessório, caso você não esteja aí com os XP sobrando, cara, essa arma aqui é brutal, rapaziada. 25 de dano e ela é muito, muito forte. Uma coisa interessante, se você quiser upar a sua arma, a minha
linha já tá no máximo. Mas quando vocês virem aqui na seleção de armas, clicando aqui nessa parte onde eu tô colocando o botão do iPhone, vai aparecer o nível da sua arma. Clicando aqui, vai aparecer uma opção para você usar os cartões. Então você utilizando todos os cartões, você consegue estar dando aí uma bela upada na sua arma, fechou? E galera, só para vocês verem, pra gente ter como uma base, as duas assaltos aqui mais usadas pela galera é a AK-12 e ela tem 24 de dano, a AK-437 já tem 25, a AK-416 tem 21, que é uma arma que a galera também usa bastante, a Asval tem 20, porém a Asval tem muita cadência, né? É importante a gente lembrar isso. Tem a CI-19 que tem o mesmo dano da AK-437, porém a CI-19 ela tem uma cadência de disparo de 706 RPM. A AK-437 ela tem 780 de RPM, ou seja, a cadência dessa arma nova ela acaba até sendo maior do que a CI-19 e tem o mesmo dano. Então a gente já consegue ver algumas diferenças aqui interessantes pra gente saber se a nova arma vai ser meta ou não. Porém, tem uma coisa muito importante que a gente precisa se atentar, que faz muita diferença em qualquer jogo de FPS, mas principalmente em jogos de FPS que o mapa é grande, que é o que, galera? O alcance. Aqui na AK-437, a faixa de alcance dela é de 22 metros. E mesmo se a gente colocar um cano mais longo, que seria esse cano aqui, ó, o alcance dela não aumenta tanto, aumenta apenas um ponto. E se a gente vir aqui em detalhes, vocês podem ver, ó, que essa primeira linha, ela já cai aqui no comecinho, ó. Se a gente for para outra arma, por exemplo, a CI-19 tem o mesmo dano, porém a CI-19 ela tem um alcance maior. Vocês podem ver, ó, que ela tem muito mais alcance, né? Ela tem 35 metros e a AK-437 tem apenas 22. Então é uma diferença muito grande aqui de alcance. E quando a gente vem aqui em detalhes, vocês podem ver que a faixa de queda de dano da CI-19 já fica mais aqui para frente, enquanto o da AK-437 ela ainda estava aqui nesse primeiro quadrante. Então existe uma diferença muito grande e só pelas estatísticas aqui a gente já consegue perceber que essa nova arma ela não é uma assault para você matar os caras de longe, é uma assault que você precisa jogar na curta distância. Então, avisando vocês, liberou a arma nova, você já tem que entrar na partida sabendo que essa arma aqui não é para você matar os caras de média. Na curta distância, com certeza essa arma aqui ela vai acabar se sobressaindo aí em relação à K12, porque ela tem o dano maior do que a da K12 e não só o dano, ela também tem mais cadência. A K12 tem 735 de RPM e a K437 tem 780. Então pode ser que seja aí umas 10 balas mais rápidas do que a K12, digamos assim. E diferente da CI-19, a discrepância de cadência é absurda. Então galera, vou estar testando com vocês em live algumas classes para definitivamente trazer um vídeo aqui só trazendo a classe perfeita aqui da AK-437. Então se vocês gostarem da ideia, já deixa o like e bora pro vídeo. Vamos lá, galera, caí aqui no mapa novo e finalmente eu consegui pegar uma partida atacando. Acho que eu já devo ter caído aqui umas 6 a 5 vezes nesse mapa e cara, todas eu peguei defendendo. E agora a primeira partida nossa aqui atacando. Até o presente momento eu não cheguei a pegar a última bandeira, nem sei onde é. Tomara que a gente descubra aqui nessa partida. E eu também tô testando aqui uma nova classe pra ela, tá? Uma classe onde eu coloquei uma coronha de mais mobilidade. Vocês vão perceber que o boneco vai abrir a mira muito mais rápido, tá? Vamos ver. Cara, eu acho que tem cara aqui no fundo. Ou eu tô maluco? É, tem cara aqui. E, cara, eu não tô sentindo tanta diferença, assim, pra matar os caras de média, não, tá? Eu coloquei aqui o cano curto e uma coronha mais leve e tá matando os caras do mesmo jeito, só que eu tô mais rápido. Interessante. E eu tô com um recoil mais fácil de controlar, porque eu coloquei o compensador agora. Tá com o compensador vertical lá, que deixa a arma bem laser, tá ligado? Então, mano, talvez essa classe aqui seja uma classe promissora, hein? Vou testar mais vezes e logo eu trago essa build aqui pra vocês também estarem jogando com ela. Caraca, meu time vai deixar o cara matar mesmo? Olha, caraca, rapaz, será que esse cano tá bugado, mano? Eu juro pra vocês, cara, eu tô usando o cano curto agora, mano. Eu tô usando o cano curto e tá parecendo que tá matando mais rápido do que o cano silenciado e o cano longo.
Né, que os caras do nosso time tá do lado ali, mano. E o cara atirando em mim. Pô, não dá pra você confiar nos aleatórios, cara. Se tu entra num lugar assim e tu fica marcando o lado na esperança de alguém te proteger de costa, cara, sinto muito, mas não vai dar certo. Eu vou tentar dar a volta aqui pela base deles. Aí a gente vai fazendo a limpeza para os caras não passar junto. Ó, e eu consigo pegar os caras aqui de costa. Tô com um carregador de 60 balas, mas ainda tá bem rápido. Beleza, conseguimos aqui um spot bom, mano. Um spot bem interessante. Deveras interessante. Mano, olha isso, cheio de cara aqui, ninguém mata, ó. Qual é, médico? Bora aí. Me ajuda a te ajudar. Cara, esse lugarzinho aqui é doideira, hein, mano. Eu acho que esse mapa aqui é o ideal pra ela, cara. As trocações muito curtas. Pelo menos aqui nas bandeiras, né? Acredito que nas outras bandeiras a gente também vai conseguir usar bem, porque fica dentro de locais fechados. A gente só precisa chegar lá agora. Nossa. Cara, que arminha boa de jogar, mano. Eu acho que essa arma aqui eu me encontrei com ela, tá? Nossa, eu tô gostando muito dessa classe. Caraca, tá muito boa, mano. Que arminha boa, velho. Nossa, que delícia, né? Quando o jogo adiciona uma arma que é realmente boa. Atendendo às expectativas. Será que eu estou sonhando? Que isso, Neymar? Tá indo pra onde? Galera, esse mapa aqui, ele é bem difícil de entender, tá? Nas primeiras partidas vocês vão achar ele bem estranho. Eu ainda tô tentando me acostumar com ele. Por mais que ele seja um mapa em linha reta, ele é muito vertical. Tem vários andares aqui pra vocês estarem andando por ele. E isso aí dificulta um pouco o entendimento da onde a gente pode avançar. Eu acho que eu fiz uma playzinha aqui boa, hein? Eu vou pegar os caras de costa, hein? Falei o que pra vocês? Pegando geral de costa. Ai, meu Deus, quase que eu caí lá embaixo. Show. Eu acho que esse mapa aqui pra atacar, velho, é vantagem total, mano. Eu joguei algumas partidas defendendo. E por mais que o meu time ganhou todas as partidas, né? Das 5 que a gente pegou defendendo, a gente ganhou. Eu acho que quando a galera entender como o mapa funciona, pra quem ataca, eu acho que vai ser mais vantajoso, cara. Defender, você fica muito perdido e você vai depender muito de cair num time sincronizado. Tá ligado? É um tipo de mapa que se você defender solo, tá ligado? É difícil. Por exemplo, ó, meu time já tá aqui na bandeira já. Não tem ninguém dos caras. Dá pra sentir que nosso time tá bem sincronizado. Passou o cara ali. Onde que tem mais aqui, hein? Que isso? O cara tá aqui do meu lado. Que susto. Tentar levantar esse médico aqui. Vamos ver se vai dar. Deu bom, deu bom. Acho que os caras tá pra cá, pra cima. Meu time não tá conseguindo passar. Nice. Moleque, os caras do outro time tá muito perdido, velho. A gente já tá passando, eles estão aqui ainda. O que vocês estão fazendo aqui? Deixa o nosso time avançar, cara. Mano, é simplesmente perdido esse mapa. Eu não sei chegar na B2. Acho que pra chegar na B2 tem que descer essa zip aqui, ó. Meu Deus. E tá cheio de cara aqui esperando. Nossa, muita gente aqui, velho. Que isso, cara. Morri. Nossa, a B2 tá impossível ali. A gente vai ficar batendo muita cabeça ali, mano. Tem muita gente já marcando. Ou eu posso fazer uma play. É, exatamente isso. Posso fazer essa play aqui, ó. Agora eu pego os caras de lado. F, não adianta. Esse mapa aqui é pra você jogar com essa arma, tá? Se você tiver de assalto. A gente pode tomar daqui ainda, né? Cara, eu vou tentar fazer o seguinte. Fazer isso aqui, ó.
Ah, mano, olha aí, isso que eu falei pra vocês, mano. Tinha um cara do nosso time na direita ali, mano. Eu achava que não tinha ninguém. Bom, deu pra nascer aqui do lado de novo, cara. Aqui a B2 a gente pegou, só que a B1 caiu rapidamente. Tá, eu já entendi mais ou menos como funciona aqui a rotação das bandeiras. A B2 fica no andar de baixo e a B1 fica no andar de... Meu Deus. Eu já fui de exemplo. Derrubei o cara aqui. Nice, meu time chegou na hora exata, mano. Tem um cara lá em cima agora. Será que os caras vão vir daqui? Cara, que mapinha confuso. Ai, eu parei de atirar. Aquela kill dava pra ter pego. Tá, entendi, galera. Tem como a gente dar a volta ali no fundo da base do time deles. Dá pra fazer uma rotação muito boa aqui, pegando todo mundo de costa ali na B1. Interessante. Caraca, ele não me acertou não, né? Morri. Tá, tô bem. Eu vou tentar vir aqui por aqui agora. Meu Deus, não morre não. O cara tava de 12. Tá, aqui dá pra avançar. Acho que melhor dar a volta por aqui, ó. E o bom desse cano curto aqui, galera, é que ele aumenta muito a precisão no hipfire, tá? Além de você ficar muito rápido, você ainda fica com um hipfire muito bom. Vai vir mais aqui. Beleza, conseguimos ganhar um pouco de espaço. Caraca, a C fica aqui embaixo. Você vai, tipo, descer no mapa. Pô, 22 segundos pra esperar aqui vai ser triste. Tá, eu acho que eu vou tentar ir pela direita, cara. Aqui pela esquerda, pelo menos ali no minimapa, tá falando que tem muita gente. Quase que deu bom a jogada. Acho que vai pegar neles ali. Nossa, só cabecinha. Meu Deus, cara, mata os caras aí. Beleza. Cara, primeira vez que eu chego nessa bandeira aqui. E, nossa, são duas bandeiras na C. Será que tem a bandeira D também? Cara, que mapa confuso, mano. Nossa, tomei. Mas essa arma aqui nesse mapa é muito forte, cara. Você é louco, eu tô derretendo os caras. A gente tá com bastante ticket ainda. Não tem por aqui a gente jogar igual maluco. Dá pra ir pelas beiradas. Deixa eu ver se tem outra entrada aqui, ó. Ó, essa aqui parece que tá limpa, hein? Tem ninguém olhando aqui. Acho que eu vou pegar os caras tudo de costa ali, mano. O cara costa agora. Tá, beleza. Eu tenho que abrir a passagem ali pro meu time passar, velho. Será que o míssil pega aqui? Deve pegar, né? Ah, consegui pegar um lugarzinho. Nossa, pegou aqui a flecha. Ah, tô sem dash, o cara tirou a habilidade. Tá, os caras conseguiram recuperar a bandeira lá, mano. Bom, vou tentar ir pelo aquele caminho, velho. Acho que aquele caminho é o melhor que tá tendo. Nossa, o cara ia ficar, que sorte. Pô, se eu soubesse que essa arma aqui era tão boa, galera, eu tinha, pô, tentado pegar ela pelo extração, mano. Pra quem não sabe, essa arma já tinha no extração pra liberar por lá. Dá pra passar aqui? Nossa, peguei um lugarzinho bom aqui. Um beacon, já destruímos. Nossa,
Olha isso, mano. É muito forte essa arma na curta distância, cara. Que absurdo. Nossa, vou avançando. Avançando. Tomei muito. Nossa, os caras tá aqui em cima. Agora que eu percebi. Eu não consigo ver, mano. Vou tentar subir por aqui, ó. Sobe. Bom, eu tô com um míssil aqui, velho. Vou tentar usar pra ver como que é aqui nesse mapa. Vou jogar literalmente em cima da bandeira. Vamos ver se vai chegar. Tem um caminho aberto aqui, ó. Com certeza vai dar pra pegar os caras. E eu acho que vai pegar muita gente. Tá, aqui não dá pra vir. Não, se bem que dá sim, né? Só que eu acho que vai ter contagem. Vamos ver se vai dar tempo. Nossa, não dá tempo não, velho. E o míssil não vai chegar nunca? Nossa, o míssil não foi, cara. Alguém usou dispersão na hora, mano. Aí é sacanagem. Eu ia pegar muito cara aqui, mano. Aí, galera, o míssil agora vai. Eu joguei. Agora foi. Pior que não vai dar tempo, né, mano? Bom, se eu jogar, a gente vai ganhar a partida, então. Peguei. Beleza, não pegou em ninguém, mano. Credo, velho. Que míssil horroroso. Eu acho que tem que jogar em algum lugar um pouquinho mais pra fora, cara. Porque deu pra ver que bateu ali justamente na viga, cara. Qual a chance, mano? Qual a chance de você tacar um míssil e pegar na viga? Mas, mano, pra quem ataca nesse mapa aqui, eu acho que vai ser muito mais vantajoso, hein, galera? Principalmente pra quem tá jogando solo, cara. Mas é isso, deu pra mostrar legal aqui pra vocês a arma nova. Definitivamente é uma arma pra você jogar aí como se fosse uma SMG. Essa última classe que eu joguei agora foi uma classe usando o cano curto e, mano, fez muita diferença aqui na gameplay. Não senti que fez tanto impacto aí, diferente do cano silenciado pro cano longo, tá? Eu acho que o cano curto até vale mais a pena estar utilizando para você ficar mais rápido e realmente aproveitar ela aí na curta distância. Então, é isso, galera. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, tamo junto. Até a próxima gameplay.